Pessoal, eu assisti Superman. Na boa, eu tava num hype gigantesco e esse filme me desapontou, deixa eu ver, em nada! Em nada! Eu curti demais, pessoal, do início ao fim desse filme. Eu tava vidrado, prestando atenção na história. O filme não me perdeu em momento nenhum. Eu queria saber o que iria acontecer, como que eles iriam resolver os conflitos. Eu estava interessado nos personagens. Na boa, tá tudo muito bom nesse filme. É impressionante o talento que o James Gunn tem de escrever bons personagens, boas tramas e agora em especial de iniciar um universo compartilhado. Superman tá muito bom e nesse vídeo aqui, ô desavisado, nós vamos falar com spoilers, tá bom? É bom avisar porque sempre tem um camarada que vem chiar nos comentários e não presta atenção no aviso, no título, na miniatura do vídeo que tem spoiler, tá bom? Então tá avisado aqui mais uma vez. Você, assim como eu, ama ler quadrinhos, mas às vezes não sabe onde comprar e também às vezes não encontra os melhores preços? Então você precisa conhecer a Excelsior Comic Shop, uma loja virtual de quadrinhos com mais de 10 anos no mercado. São 400 revistas em promoção por semana com 25% de desconto, além do frete grátis para São Paulo em compras acima de R$90 e para os outros estados do Brasil acima de 150. E por causa da parceria da Excelsior Comic Shop aqui com Conversa de Nerd, usando o cupom Conversa de Nerd 10, vocês garantem 10% de desconto na primeira compra. Então eu vou deixar o link aí na descrição e também no primeiro comentário fixado para você acessar e conferir. Galera, tem uma variedade incrível. Acesse agora e já garanta os seus 10% de desconto na primeira compra e adquira os seus quadrinhos, os seus heróis favoritos da Marvel, da DC e também de outras editoras. O link tá aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Aproveita! E valeu Excelsior Comic Shop pela parceria. Eu venho falando há bastante tempo aqui que esse filme do Superman ia ser um divisor de águas. E eu assisti na sexta-feira, estou gravando logo depois que eu assisti. Claro que tem muita emoção envolvida, né? O primeiro final de semana ainda não foi. Mas pelo que eu vi da repercussão geral, também tava tentando evitar spoilers, tá todo mundo gostando, pessoal. E esse filme realmente vai marcar a época, pessoal, porque ele consegue introduzir um novo universo de uma maneira muito boa e muito funcional. O filme é sobre o Superman ainda, é sobre o conflito dele contra o Lex Luthor, mas é o Superman no meio daquele universo que já tem vários outros personagens que funcionam e acrescentam a trama. E eu não esperava nada diferente. Todas as minhas expectativas para esse filme foram supridas. É meio injusto a gente comparar com a Marvel, porque a Marvel já tá com um universo compartilhado aí há mais de 10 anos? Sim, porém, se for pra gente comparar, e eu gosto de fazer essa comparação, ainda mais que a gente tem a Marvel querendo competir com o Superman, colocando o filme do Quarteto Fantástico no mesmo mês, eu sinto muito, pessoal, eu já vinha falando. Ainda não assisti o Quarteto, é claro, mas eu acho que Superman tá muito melhor. Pelo que eu vi nos trailers do Quarteto, a não ser que tenha muitas revelações, muitas surpresas, o Superman tá iniciando um novo universo de uma maneira nunca antes vista. E o filme é muito mais interessante como os trailers já mostravam. De novo, ainda não assisti Quarteto, vou assistir, vou trazer a minha review também, mas eu tenho a impressão que isso vai acontecer porque as minhas apostas estavam todas certas. E na boa, pessoal, o James Gunn acertou demais nessa ideia de começar o universo dele apresentando esse mundo em que já existem diversos conceitos, diversos personagens e que os meta-humanos, né, os super seres já são conhecidos. Porque de fato a gente não precisa ver mais uma história de origem, embora a origem do Superman seja aqui revisitada, mencionada e muito importante pro filme. Eu acho que a minha primeira surpresa, inclusive, foi o fato do Bradley Cooper interpretar ninguém mais, ninguém menos que o Jor-El. E uma coisa muito legal foi a questão do Lex Luthor usar a mensagem perdida dos pais do Kal-El para colocar o mundo contra o Superman, né? Porque eles realmente, como acontece nos quadrinhos, os kryptonianos eram conquistadores. Então o Superman acaba sendo um ponto fora da curva, depois a Supergirl também, mas principalmente o Superman. Então eu achei esse um detalhe muito legal, até porque no final a gente tem todo aquele lance da mensagem que ele ouvia para se acalmar mudar, porque no final quem ensinou ele a fazer o bem foram os pais humanos, né? E não os pais kryptonianos como ele achava. Eu achei isso aqui uma sacada muito boa, é uma boa referência aos quadrinhos e me surpreendeu. Como eu sempre falo pra vocês, eu gosto de ser surpreendido. É verdade. E é muito legal esse lance do universo já tá ali a todo vapor, as coisas acontecendo, porque o filme já te introduz, né, com aquele letreiro, mais ou menos na pegada Star Wars, que a gente já tá acostumado, pra você já saber que é um universo que não tá se iniciando agora.
E aí o filme já começa com aquela cena do Superman caindo, né, que ele tomou uma surra do martelo da Borávia, que a gente descobre que é o próprio Ultraman, como algumas teorias já apontavam, e ele tá só ali sendo manipulado pelo Lex. Depois temos a cena do Krypto resgatando ele, a interação dele com os robôs, ele se curando ali com aquela máquina que projeta o sol para ele se curar mais rápido. E a partir daí a trama vai se desenvolvendo justamente nesta questão do Lex Luthor, que também já tá ali a todo vapor, né, usando o seu conhecimento e a sua tecnologia, todos os seus recursos para manipular a situação política e destruir o Superman, que por sua vez tinha interferido, né, de uma maneira bem inocente, porém correta, diga-se de passagem, porque a gente sabe o que toda burocracia e politicagem faz no mundo real e também estava fazendo na história. Quando a gente vê, por exemplo, ali o presidente da Borávia, né, trabalhando pro Lex, como que tudo é uma questão de politicagem, né, e de querer poder. E o Superman tá meio que acima disso, né? Gostemos ou não, ele só quer fazer o bem, né? Ele só quer salvar as pessoas. E a galera do outro país, que eu esqueci, é um nome diferente lá, sabe disso. Pô, aquela cena em que as crianças levantam a bandeira do Superman e chamam por ele, galera, sensacional. E o James Gunn sabe trabalhar muito bem esse Superman que tá no meio da galera, que tá no meio das pessoas, que interage, né? O personagem que tem aquela barraca de comida ilustra isso muito bem. Claro, ele também é rejeitado por outros, mas isso é super normal e adiciona camadas nessa trama que a gente tá vendo do Superman construindo seu legado. Inclusive era o título inicial do filme, né, o subtítulo Superman Legacy. Então é muito bacana ver toda essa percepção, como o Lex manipula tudo e o Superman reagindo, porque embora assim o Superman do Zack Snyder tenha ali os seus acertos, isso era uma coisa meio chata que a gente não via ele falando muito, ele se expressando muito, ele tava sempre com aquela aura, né, de Deus, né, aquela coisa muito divina, inalcançável. E ele falava poucas coisas, né, ele tava sempre com aquela cara contemplativa e tudo mais. E quando falava, soltava umas pérolas, tipo aquela lá, né, ninguém permanece bom nesse mundo. Esse Superman não, ele tem as opiniões dele, ele tem os conflitos dele, e ele tá tentando achar um equilíbrio, né, como fazer o bem, mas sem causar tretas e grandes problemas, que é o que a Lois aponta pra ele naquela entrevista, que é simplesmente sensacional, pessoal. Que cena bonita, que cena incrível, bem feita, bem atuada. E falando especificamente da Lois, né, pessoal, a Rachel Brosnahan tá muito bem no papel, cumpre perfeitamente a função que a Lois tem na trama, é realmente aquela repórter incisiva, questionadora, e é muito bacana como eles estão no início de um relacionamento e o Clark não tá nem aí, né, logo depois ele já fala que a ama e ela fica meio relutante, no final se paga, né, claro, essa cena porque ela também fala que ama ele, é claro que a gente sabia, mas pô, é legal você ir acompanhando os dois ter esse conflito e ela depois repensando as coisas, né, e depois naquela cena que ela vai pra casa dos pais dele e vê que ele realmente era só um jovem e acabou se tornando, embora um kryptoniano, um ser humano, um homem normal. Então isso tudo é muito bem trabalhado, o relacionamento dos dois. E por falar nos pais, né? Minha gente, que John e Martha Kent sensacionais. É muito interessante que eles são mais velhos aqui, né? Eles têm aquela cara de quase avós. Não são tão jovens como algumas retratações dos próprios quadrinhos e também das adaptações em live action. Mas eu gostei bastante, eles têm aquela coisa pura, né? Aquela coisa simples. E aquele diálogo do Clark com o pai dele, que ele até chama de pá, né? E a música tema do Superman tocando de fundo, um tema variante, né? Com um piano, um padzinho de fundo e aquele violino, meus amigos, aquilo ali me arrepiou, hein? E eu não sei se é porque eu me tornei pai recentemente, né? Tenho um belo bebê em casa, graças a Deus. Putz grila, aquele diálogo ali me tocou, hein? Os olhos do Saulo encheram de lágrima. Devo admitir, fico emocionado até de lembrar. Na boa, galera, muito tocante, muito bem feito. E aí, quando a gente pensa nos outros heróis que já estão estabelecidos ali no universo DC, né, no novo DCU, eu tava meio desconfiado do Nathan Fillion como Guy Gardner, mas na boa, pessoal, paguei com a minha língua porque ele tá muito bom nesse papel. E ele consegue ser aquele cara insuportável, chato e ridículo, mas que você gosta. Por exemplo, quando ele vai, né, no final do filme, lá pra Borávia resolver a situação a pedido do Superman, junto com a Mulher Gavião e o Senhor Incrível. E aí ele fala pro menino, ó, o Superman não pôde vir, mas ele mandou uma coisa melhor. Ele é muito bom, cara, e aquele cabelo ridículo, na boa, sensacional. E ainda, né, o Hall da Justiça, que agora tá confirmadaço em construção, né, em processo. E é muito legal a gente pensar que a ideia do James Gunn é realmente fazer aquela Liga da Justiça sem limites. E isso é assunto para um outro vídeo, mas eu sinto o cheirinho de Reino do Amanhã aqui, hein, pessoal?
pelo menos alguns elementos dessa história sendo adaptados anos depois de DCU, funciona perfeitamente, dá pra ser um filmão épico, no nível de Ultimato ou talvez melhor. E ainda falando da Gangue da Justiça, né, que é o nome inclusive que o Guy fica brincando, Mulher Gavião tá muito bem, ela tá legal, né, a Isabela Mercedes tá bem legal no papel, e inclusive ela mata o presidente da Borávia, né, isso aí é uma coisa que não foi muito bem retratada, mas enfim, o país estava em guerra lá, aquela coisa toda, e depois que o Lex, né, foi provado que ele estava manipulando tudo, acho que os políticos só iam realmente passar um pano pra isso que aconteceu, porque, né, o cara era responsável por vários crimes. E o Senhor Incrível, pessoal, que sensacional, que incrível, que terrific. Na boa, gente, o Ed Kateg tá incrível nesse papel e o personagem dele cai como uma luva ali nessa trama, porque ele é simplesmente aquele gênio, né, que tem as esferas T, que são muito bem utilizadas aqui para que a trama ande e para que ele tenha uma função na história, e ele carrega muito bem o personagem. E aqui fica uma aula pra galera que gosta de lacrar e coloca a militância cega e estúpida acima da história e acima da construção do personagem. A gente teve recentemente com a Marvel Coração de Ferro que fez isso. Olha só, a gente tem um personagem negro, carismático, bem desenvolvido e bem utilizado na trama. É assim que se faz. É assim que se coloca personagens negros e que se faz acontecer a tal da representatividade, da diversidade. E o mais legal é pensar que o Senhor Incrível é um personagem bem underground dos quadrinhos, falando do público geral, que não vai conhecer ele, só quem é leitor de quadrinhos e nerd como a gente, mas ele tá no filme do Superman, que vai dar uma visibilidade gigantesca para ele, para que ele possa inclusive aparecer em outras produções. Olha só como você consegue fazer uma diversidade orgânica e bem sucedida. Não tem como não rasgar elogios aqui pro James Gunn. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. E o personagem do Metamorfo também tá muito legal, faz sentido ele estar ali nessa trama, as cenas com ele são bizarramente legais, e a questão de ter o filho dele que o Superman salva, né, e do Lex tá usando o filho dele contra ele, nossa galera, muito bom. E por falar no Lex, o James Gunn sabe fazer a gente odiar um personagem, né, porque no mesmo filme ele colocou o Lex pra matar um cara legal, que era o rapaz lá do carrinho de comida que ajudou o Superman, né, matou ele a sangue frio, fez o Lex usar os seus capangas pra atacar o Krypto, ou seja, atacar um cachorro, e ainda sequestrar um bebê pra obrigar o pai a fazer o que ele quer. Olha isso, pessoal, é a tríade que faz a gente odiar um vilão. E o Nicholas Hoult, né, pessoal? Que é isso, hein? Que atuação desse cara. Ainda bem que o James Gunn não colocou ele no papel do Superman e deixou ele fazer o vilão, porque assim como aconteceu com o Tom Hiddleston, né, no papel do Loki, ele ficou perfeito, gente. Toda aquela pompa que o Lex Luthor dos quadrinhos tem, todo aquele ódio pelo Superman, ele consegue expressar isso muito bem. E a maneira também como ele surta, né? Nossa, muito bom, pessoal. Isso que eu ainda, infelizmente, não consegui assistir legendado, né? Só tinha sessão dublada. A dublagem tá muito boa, mas eu quero depois reassistir na língua original, né, em inglês, pra ver realmente a atuação de cada ator. Mas o Nicholas Hoult tá muito bem, pessoal. É a verdade, não minto. Uma coisa que eu fiquei preocupado de ser ruim era o lance do Jimmy Olsen estar conectado com a namorada do Lex e de ser uma solução fácil e boba de roteiro. Mas, mais uma vez elogio aqui o roteiro do James Gunn, na verdade ela parece ser fútil e boba, mas ela é muito esperta, né? Porque todas as selfies que ela tirava, ela tava ali juntando provas contra o Lex. Isso é muito legal, é uma solução muito diferente e inesperada também. E por se tratar de um universo que já tá bem engrenado, né, acontecendo várias coisas, o Superman precisa resolver as coisas, mas ele tem a ajuda de vários outros personagens, e isso é muito a cara dos quadrinhos. E eu pude claramente perceber as inspirações do James Gunn para criar sua história. Como ele mesmo falou muito abertamente de All-Star Superman, né, Superman Grandes Astros, a gente tem essa questão do Superman enfrentar vários vilões numa mesma história. O quadrinho Whatever Happened to the Man of Steel, né, o que aconteceu com o Homem de Aço, também é um quadrinho que tá cheio de personagens, que encerra ali o arco do Superman na Era de Prata. É uma história bem bacana, que tem vários elementos de vários personagens aparecendo e o Superman tentando fazer o que é certo. E também toda essa trama aí de como o Superman agir e de pessoas acharem que ele é meio ditador. E o próprio logo, né? Reino da Manhã, como eu falei no começo desse vídeo, existe a possibilidade do James Gunn tá querendo fazer uma história parecida com esse quadrinho. Quer dizer, às vezes não. Eu só acho engraçado que as 3 histórias que eu referenciei aqui, que o próprio James Gunn falou, né, que se inspirou, são histórias Elseworlds, ou seja, não estão oficialmente na linha do tempo da DC. São futuros alternativos ou futuros possíveis, como eles gostam de colocar. Mas o que essas histórias
tem em comum é justamente o fato de usar vários elementos e personagens da galeria do Superman que foram se construindo ao longo das décadas. Então, o James Gunn se basear nessas histórias para criar sua trama foi realmente uma jogada de mestre e funcionou muito bem, como a gente viu na tela. E, como eu falei, tá tudo muito bem colocado, uma trama muito bem pensada, muito bem bolada, e embora a gente tenha muitos coadjuvantes, que é uma coisa que estava preocupando algumas pessoas, o destaque desse filme é o David Corenswet no papel do Superman, pessoal. Ele tá muito bem, como eu falei, nessa questão das opiniões, né, do temperamento dele, e também nas cenas de ação, na coreografia, ele tá muito legal, pessoal. É aquele Superman clássico mesmo, azulão, o escoteiro azulão que a gente gosta. Ele tá sensacional, pessoal, gostei demais. O traje também fica muito bonito nas cenas, bem como os efeitos especiais, pessoal. Tem uma cena ou outra que você percebe ali, é um CG e tal, mas isso já virou padrão, né, nesse subnicho do mundo do entretenimento focado em super-heróis, né? A gente já tá acostumado, mas tá muito bom, tá ali no ponto. Toda a equipe técnica mandou muito bem, o que me faz pensar, né? O que será que aconteceu na produção de Flash, que tem o mesmo diretor de fotografia? Mas enfim, né? Só um adendo. Os efeitos especiais estão muito legais, a luta com o Kaiju tá muito boa, as cenas de voo, o Krypto, gente do céu, o que foi esse cachorro? Agora, sem dúvidas, né? A Warner e a DC vão abarrotar os cofres só com venda de bonequinho do Krypto. E também Krypto vai ser um dos nomes mais comuns que a galera vai dar pro cachorro, sem dúvidas. E mais uma jogada de mestre do James Gunn, pessoal, foi colocar a Supergirl no final do filme, ao invés de fazer isso numa cena pós-créditos, porque muitas pessoas não assistem as cenas pós-créditos. Então, se uma pessoa que assistiu Superman fosse assistir o filme da Supergirl sem ter visto essa cena no final do filme, porque não viu pós-créditos, ia ficar sem entender por que o Krypto tá com ela e tudo mais. Então, colocar essa aparição dela ali rapidamente foi muito bacana. E ali, ó, na nossa cara, todas as referências a Woman of Tomorrow, né, Mulher do Amanhã, quando o Superman fala, né, que ela gosta de ficar aí passeando por planetas que tem o sol amarelo por causa do metabolismo, né? A única forma que ela tem de se embriagar, não é mesmo? Kara Zor-El, sua danadinha. Inclusive, né, pessoal, a Amelia Alcock tá muito bem no papel. Só nessa pontinha que a gente teve, eu gostei de ver, inclusive, a diferença dos dois, né? Eles são primos, mas personagens completamente opostos. E a reação do Krypto também, pulando nela, chacoalhando ela. Nossa, pessoal, sensacional. E aí, pra fechar, usando o meu conceito aqui do canal, quando eu dou nota pros filmes e pras séries, de 0 a 5 estrelas nerds, eu fecho facilmente esse filme com 5 estrelas, pessoal. Justamente por causa de tudo isso que eu falei. Realmente tá tudo muito bom, tá muito empolgante. Eu só não vou assistir de novo porque o ingresso tá muito caro. E por falar nisso, na saída da sala de cinema, tava dando esses porta-copos aqui do Quarteto Fantástico. Achei bem maneiro, né? E tão fazendo aí um marketing já pra levar a galera pra assistir o Quarteto. Será que a galera vai? Bom, eu vou. Mas eu não tô vendo o mesmo hype pra esse filme, hein? Não sei. Bom, mas é legal que dá pra deixar um aqui no cenário, né? Dá pra usar o outro lá e deixar esse aqui, ó. Vai ficar bacana. Mesmo que o filme seja uma bomba, eu ainda gosto dos personagens dos quadrinhos. Então, na minha opinião, pessoal, esse filme merece sim 5 estrelas. A única coisa que eu acho que faltou uma pequena explicação foi, no final, o Superman querer ouvir as mensagens, né, dos pais humanos, e isso tudo aparecer ali na tela, mas não ser explicado como. Uma fala de um robô já iria resolver isso. Eles poderiam estar usando a partir das memórias dele e tudo mais, porque se você olhar ali, você fala, bom, quem que era o cameraman? Isso daqui não é registro de uma câmera, né? Se foi falado e eu perdi, por favor, me avise aí nos comentários, né? Me corrija aí, faça esse favor, por gentileza. O conceito e a ideia fecha muito bem, mas a maneira como foi colocada ali, eu achei que faltou uma explicação. Mas isso também, pessoal, é um detalhe. Tá bom. A trilha que algumas pessoas acharam que deveria ser uma coisa original, né, para esse Superman, ao invés da trilha do John Williams agora numa nova versão, para mim funcionou perfeitamente. Você percebe ali a trilha clássica do John Williams, mas essa nova versão tem todo um toque e um charme especial. Inclusive os momentos que tem essas variações, por exemplo, no diálogo da Lois e do Clark, né, a versão mais emocional da música, que depois se completa ali no diálogo do Jonathan e do Clark, como eu falei. Mas também nas cenas de ação, nas cenas épicas e grandiosas, cara, muito bonita, já tava na minha cabeça por causa dos trailers, agora depois do filme vai demorar bastante tempo pra ela sair da minha cabeça. Eu gostei bastante, tá bom? Mas é isso aí, pessoal, minha review de Superman com spoilers só vem de See You, quero ver mais filmes
deste universo. E se o James Gunn continuar fazendo o bom trabalho que ele fez nesse filme, mesmo que ele não seja o roteirista e o diretor, né, que ele esteja só supervisionando como produtor do filme, esse universo tem tudo pra ser incrível, pessoal. E aí agora é o momento, claro, né, do UCM correr atrás do prejuízo. Não só com o Quarteto Fantástico, mas principalmente com as produções que virão pós-reboot de Guerras Secretas. Porque o DCU vem com tudo, minha gente, como eu já venho falando há bastante tempo nesse canal, mas agora, ó, tá comprovado. Mas você que assistiu ao filme, comenta aí o que você achou, pessoal. Vocês gostaram também? Ficaram tão empolgados quanto eu? Escreva aí embaixo que eu quero saber a sua opinião pra gente continuar o nosso papo sobre esse filme tão incrível. Não se esqueça de aproveitar os 10% de desconto lá na Excelsior Comic Shop pra você adquirir quadrinhos da DC, Marvel e outras editoras. Tem muita coisa boa e com esse desconto especial, usando o nosso cupom Conversa de Nerd 10, vocês vão sair no lucro. Se o seu sininho de notificações não estiver ativado, ativa agora para você não perder os próximos conteúdos de Superman que vai ter aqui. E, inclusive, conversando com o meu brother, meu parceiro Luca Gonçalves. Tem muita coisa que a gente vai falar ainda desse universo, pessoal. Que momento bom, hein? Fala sério. E é isso aí, galera. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.